O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. O objetivo dele foi encorajar os irmãos. E nós vemos que o livro de Apocalipse é uma carta que muitas pessoas elas não entendem. Mas parece que quanto mais o tempo do fim se aproxima, mais a gente entende o livro de Apocalipse. E hoje eu entendo muito mais do que eu entendia há 40 anos atrás. 40 anos atrás eu dei aula num seminário em São Paulo e dei aula sobre o livro de Apocalipse. E eu me lembro que eu tinha uma pilha de livros, sei lá, uns 20 livros só sobre Apocalipse para estudar. Mas o meu entendimento hoje sobre Apocalipse é muito maior do que naquele tempo. E a revelação que nós temos hoje é muito maior do que a gente tinha há 30 anos atrás. E o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João para consolar os irmãos, para confortar os irmãos por causa da perseguição religiosa, por causa da perseguição dos imperadores romanos que havia sobre a igreja. Os apóstolos, todos eles estavam mortos, só João estava vivo. O apóstolo Paulo havia sido decapitado, o apóstolo o apóstolo Pedro havia sido crucificado de cabeça para baixo. Todos eles, André, Tomé, Tiago, Felipe, Natanael, todos eles haviam sido mortos. Mateus havia sido morto. E muitos cristãos estavam sendo mortos nos palácios de Roma, estavam sendo sacrificados a ídolos, estavam sendo jogados nas arenas romanas, e só o apóstolo João estava vivo, e ele foi isolado numa ilha chamada Patmos, e lá na ilha de Patmos ele tem uma revelação das coisas que iriam acontecer nos últimos dias, e aquela revelação visava encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos, mostrar para os irmãos que valia a pena andar com Deus, ainda que perdesse a sua vida aqui nesta terra. Na verdade, a nossa vida, ela aqui é extremamente passageira. Ela passa num abrir e fechar de olhos. E se eu pegasse um fio, e aqui está a eternidade, e ela vai como se fosse uma linha, cada pedacinho deste aqui são milhões de anos, e era como se a eternidade não tem como você enxergar do outro lado onde começou, porque a eternidade não tem começo. Não dá para você enxergar a eternidade do outro lado, porque a eternidade não tem fim. A gente tem dificuldade de entender a eternidade, porque tudo que nós conhecemos tem começo e tem fim. A gente morre, os animais morrem, e a gente vive 60, 70, 80 anos, mas tem, por exemplo, insetos como a formiga, que vive aproximadamente um mês, ou a borboleta, que vive de 1 semana a 6 semanas, ou uma abelha normal, que vive aproximadamente um mês também. Aquela é a vida dela. Na verdade, diante da eternidade, que não tem começo lá e não tem fim lá, aqui surge a nossa vida, que está aqui contida dentro deste pedacinho, no meio de algo que não tem nem começo e nem fim. Aqui está a estrelinha mostrando o dia que você nasceu, a alegria do seu pai e da sua mãe em pegar você no colo pela primeira vez, e aí vai passando o tempo, e você criança, e vai entrando lá no berçário, e vai entrando na escolinha, e vai estudando, e se torna jovem, e se
casa e tem filhos, e os filhos crescem, e você vai passando o tempo e vai ficando velho, os anos vão passando, os cabelos vão embranquecendo, e você se aposenta, e vai chegando ali no finalzinho da vida, em que uma cruzinha está lá, no meio de uma eternidade. Tem muita coisa aqui que vem antes e tem muita coisa aqui que vem depois. Mas geralmente a gente é tão iludido que a gente concentra todos os nossos esforços. Nós nos concentramos tudo que nós podemos fazer apenas neste pedacinho aqui, que é tão pequenininho diante da imensidão. Aqui estão os nossos sonhos, aqui estão os nossos projetos, os nossos planos, as nossas alegrias, as nossas tristezas. Aqui está a nossa casa que nós nos esforçamos tanto para comprar, o carro novo que nós trocamos este ano, e a nossa vida, de repente, acaba como um fôlego, um sopro, uma neblina, uma flor que nasce, cresce e morre, murcha. De repente está lá aquela cruzinha e o nosso túmulo e as pessoas choram, mas a vida continua. E na verdade, a gente pode pensar que a nossa vida ela dura apenas esse espaço aqui no meio da eternidade, mas a Bíblia fala que nós somos seres eternos. Na verdade, você morre, mas não morre. Você morre para este mundo, para esta vida, mas o ser humano não morre. O ser humano é eterno, o espírito é eterno. Na verdade, você é um espírito que mora. Este corpo é apenas a sua casa. A sua casa que envelhece. Você dá uma pinturinha nela, mas não tem jeito, ela vai ficando velha. E é apenas a carcaça, como se fosse uma tartaruga, em que aquela casca que é este corpo, que realmente não é você, é apenas a casa que você mora, e você está lá dentro, mas de repente há uma separação. Morte significa separação. Foi separado naquele instante. O espírito, você saiu de dentro de você, você saiu daquela casa, mas você é um ser eterno. Você vai viver por milhões de anos. Não dá para a gente falar da eternidade. Era como se eu, a cada 10 mil anos, fosse até a praia e pegasse um grão de areia e trouxesse e colocasse no lugar. E daqui a 10 mil anos eu volte à praia e pegue um grão de areia e traga e coloque naquele lugar. E daqui a 10 mil anos eu volto lá e pego um grão de areia e trago e coloco naquele lugar. E quando eu terminar de pegar todos os grãos de areia que existem na terra, ainda é algo minúsculo diante da eternidade que não tem fim. Você não consegue entender isto. Tudo que conhecemos tem começo, meio e fim. Agora, o que acontece é que nesse intervalo em que nós vivemos para nós mesmos, o livro de Apocalipse, ele fala, o objetivo, o apóstolo João é consolar os irmãos, é fortalecer os irmãos, é encorajar os irmãos. Então ele fala do arrebatamento da igreja, o que muita gente chama de segunda vinda de Cristo. Na verdade, é o arrebatamento da igreja. De repente, lá no céu, chegou o tempo e Deus fala, é o tempo. E o arcanjo toca a trombeta e o Senhor vem do céu ao som da trombeta do arcanjo buscar a igreja. Na verdade, ele vai estar invisível entre as nuvens e de repente milhares de pessoas em toda a terra desaparecem instantaneamente. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, se isto acontecer enquanto estivermos vivos, vamos desaparecer instantaneamente. Vamos nos encontrar com eles nos ares e para sempre vamos estar com o Senhor. Ali no céu vai haver
dois eventos, vai haver muitas coisas. O céu é um lugar indescritível. A Bíblia não fala muito sobre o céu, porque se falasse um pouquinho mais sobre o céu, a gente não iria querer viver nesta terra. E de repente nós estamos em um lugar maravilhoso. No instante que nós fechamos os nossos olhos aqui, nós estamos em um lugar maravilhoso. Mas depois do arrebatamento da igreja, que todos os santos se ajuntam de todas as épocas, vai haver o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. Vai haver uma festa no céu e nós vamos celebrar ao Senhor. Você imagina milhões e milhões e milhões de pessoas, de crentes de todas as épocas, cantando e adorando a Deus juntos e glorificando ao Senhor. A Bíblia diz, Jesus ele falou, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e nós vamos celebrar a Jesus, o Cordeiro que foi morto e que vive para sempre, e milhões de vozes e línguas e nações e anjos cantando e pessoas vindo de tribos indígenas, de lugares que você nunca ouviu falar, de repente estão lá celebrando ao Senhor junto com você. Depois vai haver um segundo evento lá no céu, que é chamado em 1 Coríntios capítulo 5 de o trono de Jesus, ou bema em grego, que é o trono das recompensas. Ali o Senhor vai nos chamar e vai recompensar a cada um por aquilo que você fez para Ele, a dedicação da sua vida, o evangelho que você pregou, o tempo que você deu, o dinheiro que você deu para enviar missionários, aquilo que você fez, o testemunho que você deu no teu trabalho, para os seus amigos, na faculdade, você vai ser recompensado. O Senhor fala, Paulo fala lá em 1 Coríntios que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então o Senhor vai chamar e vai recompensar a cada um e vai falar, bom e fiel servo, você foi fiel do pouco, eu vou colocar você sobre o muito, e você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Ali haverão irmãos que foram mortos, haverá pessoas que deram a sua vida por amor ao Senhor, haverá pessoas que foram queimadas vivas por pregarem o evangelho, por crerem no evangelho. Muitos nem eram pastores, eram cristãos normais, artesãos, médicos, engenheiros, que morreram crucificados de cabeça para baixo, que tiveram a sua cabeça decapitada em uniforme laranja, lá nas praias, lá do Oriente, e vão chegar ali e o Senhor vai recompensar a cada um deles por aquilo que eles fizeram para o Senhor, por darem a sua vida para Deus. Eu fico pensando que se a gente pudesse, lá no céu não vai haver arrependimento, mas se a gente pudesse se arrepender, eu iria pensar quão pouco eu fiz, o quanto eu dei da minha vida tão pouco, quanto que eu me concentrei, quanto que eu concentrei da minha vida, do meu dinheiro, do meu tempo, das minhas forças, para mim mesmo, nesse pequenino espaço que eu tive, nesses poucos anos que eu tive diante da eternidade, como eu não fiz nada, como eu perdi meu tempo com tantas coisas tolas, como eu perdi a minha vida com tantas coisas que não tinham tanto significado, como eu achava que esse pequeno momento na eternidade era tudo que eu tinha. E se a gente pudesse se arrepender, talvez a gente iria chorar e falando, depois de ter feito tudo, realmente eu sou um servo inútil, porque eu não fiz nada, eu vivi demais para mim, eu gastei demais meu dinheiro com coisas bobas, eu gastei demais o meu tempo com coisas que não precisava, eu li tão pouco a Bíblia, eu orei tão pouco, eu preguei o evangelho tão pouco. Quantas vezes lá no meu trabalho surgiu a oportunidade, mas eu fiquei com vergonha de falar do Senhor, eu não tive coragem de falar, eu tive medo que zombassem de mim, eu tive vergonha que alguém falasse que eu era fanático demais. E eu vi aquela pessoa, o coração dela tão vazio, tão carente, precisando de uma palavra, tão desesperado, mas eu me omiti, eu fiquei quieto, eu não falei. A gente talvez vai pensar, puxa, eu fui um servo inútil. 7 anos estamos lá no céu. Aqui na terra nesse tempo que nós estamos lá na festa e recebendo as recompensas, a vida continua aqui na terra. É óbvio que
O mundo vai se adaptar, porque de repente milhares de pessoas sumiram. Muitas pessoas vão falar que bom, essa praga desses crentes perturbavam nossa vida, eram contra tudo, atrapalhavam nossa vida nesta terra. Também que morreram, sumiram, desapareceram da terra. Deus é bom, limpou a terra dessa raça. Um líder mundial vai surgir. E a gente, quando lê Apocalipse hoje, a gente pensa, isso está tão perto, isso está tão caminhando. Ele vai fazer tratados de paz com Israel. Você já notou uma coisa, querido? Você já notou que Israel está nos noticiários todos os dias? É um paísinho desse tamanhozinho aqui. Está nos noticiários todos os dias. Você não vê um paísinho assim da África, da Ásia, nos noticiários todos os dias. Israel está nos noticiários todos os dias do mundo inteiro. Ele vai fazer uma paz com Israel, temporariamente. Todos vão celebrar. Enfim, alguém conseguiu. Enfim, os árabes e os judeus estão de mãos dadas. Enfim, acabou a matança. Enfim, acabou esta guerra tola que por milhares de anos eles têm vivido. Israel está em paz com os árabes e os habitantes da terra. E esse homem consegue essa paz com Israel. Mas acontece que este homem, que a Bíblia o chama de anticristo, porque ele é anti-Deus, e de repente, 3 anos e meio depois, ele vai a Jerusalém, ele entra no templo, que vai estar lá o templo reconstruído, e ele entra no templo, e ele se declara o Messias de Israel, e ele quer ser adorado, e de repente Israel vai perceber que aquilo é um engano, e vai se revoltar contra aquilo, a aliança vai ser quebrada. Então quem estiver no telhado não volte para a sua casa, mas corra, um vai estar no campo, outro vai estar em sua casa, corra, não volte para casa. Ai do que se esta fuga acontecer no inverno, que vai ser difícil para vocês fugirem. Ele vai perseguir os judeus, vai tentar matar milhares de judeus, e 3 anos de perseguição aos judeus, até que um dia chega a hora de o Senhor voltar, e Jesus vai voltar montado em um cavalo branco, e vai pisar sobre o Monte das Oliveiras lá em Jerusalém, e vai derrotar os inimigos de Israel. Os profetas do Velho Testamento não enxergaram o período da igreja, eles não viram a nós, eles falam do dia do Senhor, mas eles não imaginavam a igreja, eles falam de um período antes da igreja e depois da igreja. Eles não viram este intervalo que Deus está trabalhando conosco, que somos gentios, que não somos judeus. Qualquer forma, todas as pessoas vão reconhecer algumas coisas que no capítulo 19 diz, uma palavra que João usa muito é eu vi. Ele diz no versículo 11 do capítulo 19, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O céu estava aberto. Olha só, ele está numa ilha isolado de todas as pessoas. Está sozinho lá, Ilha das Cobras. Ele tem uma visão. Ele fala, eu vi os céus abertos e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Se tem uma coisa que as pessoas vão perceber, que elas não sabem e vão descobrir, mesmo o ímpio, aquele que odeia Deus, ele vai descobrir que Jesus é fiel e verdadeiro. Ele vai descobrir que aquilo que o Senhor falou é verdade, vai se cumprir. Talvez você tenha dúvida se Deus é fiel ou não, mas Deus é fiel. Talvez você foi traído por amigos, traído por marido, traído por esposa, traído pelo sócio. Você não confia em ninguém, mas o Senhor é fiel e verdadeiro, e todas as pessoas um dia vão reconhecer que nenhuma vírgula ou acento ou palavra ou letra das Escrituras jamais falhou, porque Deus, ele é fiel e verdadeiro. Eles vão descobrir um Jesus que é juiz, que julga e peleja com justiça.
Porque se você só falar que Deus é amor, você está pregando um falso evangelho. Se você falar que Jesus é amor somente, você está pregando um falso evangelho, anátema, maldito. O evangelho não é de que Deus é amor apenas, Deus também é amor, é do caráter de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus ama. Mas Deus também se ira. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. A Bíblia diz em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. A Bíblia fala sobre o julgamento. A Bíblia fala aqui que aquele Jesus é fiel e verdadeiro e julga, peleja com justiça. Ele é o reto juiz. A Bíblia diz que o Senhor é o juiz, a uns exalta, a outros abate. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impureza, imundícia. A ira de Deus, a ira de Deus. Deus é um Deus que se ira. Ninguém no Novo Testamento falou mais sobre inferno do que Jesus. Às vezes pintam Jesus como alguém fraco. Pintam Jesus, Jesus é amor, 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 amor. Não sabe que Ele é o reto juiz. E não sabe que um dia Ele vai se assentar no trono para julgar. E Ele falou que o Pai entregou o juízo nas suas mãos, para julgar todas as coisas. E Ele vai vir como juiz de todos os homens. A Bíblia diz aqui que no versículo 12, os seus olhos são chamas de fogo. Ele enxerga aquilo que ninguém enxerga. Ele vê a sua vida como se fosse num quadro assim, a minha vida. Ele conhece todas as coisas, Ele vê as motivações, Ele vê os desejos, Ele vê os sonhos, Ele vê os projetos, Ele vê os planos. Ele vê o que ninguém vê, Ele vê o que o seu marido não vê, o que a sua esposa não vê. Ele vê os seus questionamentos, as suas tristezas, as suas lágrimas. Ele vê você no teu quarto, Ele vê você andando na rua, Ele vê você sentado sozinho no metrô, Ele vê as tristezas que estão em seu coração. Ele enxerga todas as coisas, os seus olhos penetram todas as coisas. Por isso Ele julga com justiça e retidão, porque Ele enxerga tudo o que acontece. Ele não vê apenas a aparência, Ele vê o coração. Ele não enxerga apenas a capa que está por fora na nossa vida, mas Ele vê lá dentro da gente como ninguém enxerga. O mundo vai descobrir a Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque a Bíblia diz aqui que na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Versículo 13, Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca a sua palavra, que é uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Gostando ou não? Gostando ou não? Crendo ou não? Você pode ser ateu hoje, mas naquele dia eu garanto que você não será mais. Jesus vai estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Então vai haver uma guerra novamente, que a Bíblia chama de Gog e Magog. E o Senhor vai prender a Satanás, e nesses 1000 anos ele está preso, depois de 1000 anos ele é solto, mas então o Senhor vai pegá-lo e vai lançá-lo no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, e vai lançá-lo lá para que ele não atormente mais as pessoas. Capítulo 20, versículo 11.
Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. De repente, João ele vê algo que iria acontecer mais de 3.000 anos do que ele estava vivendo ali naquela ilha isolado. Ele vê um trono branco, grande. Quando fala grande, é de majestade. Ele nunca tinha visto algo assim. Não era igual aos tronos dos homens. Ele viu alguém assentado sobre um trono, e que a Bíblia descreve várias vezes que Deus se assenta no trono, mas diz que ali está o trono onde Deus com o Cordeiro está. Jesus e o Pai são um só. Jesus está sentado no trono para julgar com justiça. Diante de quem os céus e a terra desapareceram. Pedro, quando tem uma visão, ele fala que os elementos se desfazem diante da face daquele que está sentado no trono. A terra foge. Entre a terra e o céu. Eu não sei onde. Mas não se achou mais lugar nem para a terra nem para o céu. E então eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Então ele tem uma visão assombrosa do dia mais trágico para a humanidade, do dia mais apavorante que um ser humano poderia experimentar na sua vida. Nós cantamos aqui esta última música falando de quando Israel chegou lá no Monte Sinai, e a Bíblia diz que fumegava, o monte parecia que ia se despedaçar, tremia, tempestade, o vento forte, os raios e relâmpagos, que Israel falou para Moisés: vá você no nosso lugar, nós não podemos subir neste lugar. E Moisés subiu sozinho lá diante de Deus, porque eles tremiam as suas pernas, a glória, o peso da glória de Deus, o peso da presença de Deus naquele monte, o medo, o pavor de chegar perto e ser morto ali naquele lugar. Sabe, queridos, este vai ser o pior dia da história do homem, vai ser o pior dia da história da humanidade. Se você já sentiu medo na sua vida, não queira estar nesse dia, porque vai ser apavorante. As pessoas vão pedir a morte antes disto. As pessoas vão pedir para as montanhas caírem sobre as suas cabeças e os livrarem da ira do Cordeiro, porque o mesmo Jesus que é amor, um dia vai revelar a sua ira nesse trono aqui. Os grandes e pequenos. Ali vão estar pessoas importantes. Ali vão estar governadores do mundo. Ali vão estar reis que foram poderosos. Ali vão estar ditadores que mataram milhares de pessoas. Ali vai estar o camponês mais simples. Todos em pé. Todos em pé. Diante do trono. Então anjos vão abrir livros. E vai se abrir um livro chamado Livro da Vida.
Todas aquelas pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras. Há dois meios de você ser salvo. Um, você pode ser salvo pela fé. E outro, você pode ser salvo pelas obras. Eles vão ser julgados pelas suas obras. Mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca adulterei. Eu nunca roubei ninguém. Olha, as pessoas podem falar que eu era uma boa pessoa. Mas a Bíblia diz que quando você erra num erro, se você quer ser salvo pelas suas obras, você não pode errar nunca, em nada. Se você comete um erro, a Bíblia diz, se você pecar em um pecado apenas, você já é culpado de todos. Então, neste dia aqui, eles vão ser julgados pelas suas obras. Eles podem se justificar, sou uma boa pessoa, nunca fez nada errado. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos, e você sabe que você já pecou muitas e muitas vezes em sua vida. Você sabe que você pode ser uma boa pessoa, mas você já errou com alguém? Você já mentiu? Você já gritou com alguém? Você já fez alguma coisa ruim? Você já cobiçou coisas que não eram tuas? Você talvez já foi desonesto em alguma coisa? Você está culpado de todas elas, diante de Deus. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum bom, nenhum sequer. Meu pai costumava falar, bom, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, não roubo, não minto, não engano, não adultero, eu vou para o céu. Está cheio de gente achando isso tudo aí, mas vai ter uma maior surpresa neste dia terrível. Que não vai adiantar ela falar, eu fiz isto, eu fiz aquilo, não era bom. Nesse dia não vai haver nenhum advogado de defesa, não vai haver nenhuma música, nenhum cântico de louvor a Deus, vai ser um dia terrível. E abre-se o livro da vida. O livro da vida é onde estão os nomes das pessoas salvas pela fé em Cristo. E talvez alguém possa, eu acredito que eles vão estar tão apavorados que ninguém vai conseguir falar. Você já sentiu tanto medo na sua vida que você perdeu a fala? Pois você não tem ideia do que seja medo. Nós não temos ideia do que seja pavor. Você já sentiu vazio no seu coração? Não, você não tem ideia do que seja vazio e desespero. Você já teve depressão na sua vida? Não, você não tem ideia do que é depressão. Você não tem ideia do que é tristeza. Você não tem ideia do que é estar apavorado e não ter para onde correr. Suas pernas vão tremerem. O pavor vai tomar conta da sua vida. Não sei se você vai conseguir abrir a boca para falar algo. Mas se alguém pudesse falar, falaria, Senhor, olha aí, Senhor. Dá uma olhada aí nesse livro da vida. Quem sabe o meu nome está aí. Olha, dá uma olhada. Pede para o anjo verificar se o meu nome não está aí. Olha, eu fui uma boa pessoa. Dá uma olhadinha aí com mais atenção aí. Olha aí. Letra E. Olha lá. Você vai falar. Estou vendo aqui Edson Rebustini. É você? Tem jeito. A Bíblia diz que aqueles que não foram achados no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, segunda separação. Naquele dia, muitos vão falar, Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos os doentes,
nós expulsamos os demônios, nós pregamos o evangelho, nós fizemos milagres, e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, não sei nem quem vocês são, não conheço vocês. A ira de Deus é inimaginável para nós. Você acha que a tua esposa fica brava de vez em quando? Você acha que teu marido fica bravo de vez em quando? Você não sabe o que é ira. Jesus no Getsemane, na última noite, quinta-feira à noite, Jesus está lá no jardim de oração, ele está ajoelhado, ele ora, e Pedro, Tiago e João estão alguns passos atrás, e a angústia entra no seu coração, desespero, e ele soa como que gotas de sangue, o suor se mistura as células da sua pele, se transformam, as gotas de suor se transformam em sangue. Ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, passa de mim esse cálice. Não seja a minha vontade, Senhor, seja a tua. Por que Jesus estava apavorado? Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo de soldados romanos. Jesus não estava com medo de morrer, ele nasceu para isto. Jesus não estava com medo do que iriam fazer com ele. Jesus não era um covarde. Muitos seguidores de Jesus tiveram uma morte pior do que a morte de cruz. Muitos foram pregados numa cruz e foram incendiados enquanto o seu corpo queimava, e enquanto ardia os pregos da cruz e o fogo subia pelo seu corpo, muitos discípulos de Jesus cantavam hinos, adoravam a Deus, enquanto o seu corpo queimava. Será que eles eram mais corajosos do que Jesus? Será que Jesus estava com medo da morte? Não, Jesus não estava com medo da morte. O que Jesus, na verdade, temeu naquele instante foi a ira do Pai que iria cair sobre ele. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a ira acumulada, desde o primeiro pecado do homem, caiu sobre Jesus naquela cruz, naquele dia. Os céus escureceram, a terra ficou escura durante 3 horas, enquanto Jesus estava lá naquela cruz, e ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Porque a ira de Deus, que era para cair sobre a minha vida e sobre a sua vida, caiu sobre Jesus naquela cruz. Ele se fez pecado por nós. Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas Jesus tomou o meu lugar, e Jesus tomou o seu lugar, e morreu por você. E Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, enquanto nós éramos ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O meu nome está no livro da vida, porque não é porque eu sou bonzinho. O meu nome está no livro da vida porque eu creio que Cristo me substituiu. Eu creio que Cristo pagou o preço do meu pecado. Eu creio que Cristo morreu na cruz por minha causa. Eu creio que o sangue derramado foi suficiente diante do Pai. Uma única oferta, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu no meu lugar. E eu creio na obra substituta de Jesus. Eu creio na obra que Jesus substituiu-me diante do Pai. A ira que era para cair sobre a minha vida, caiu sobre a vida de Jesus, e eu creio nele. E ele falou: quem crê no Filho tem a vida. Eu creio nele. Por isso o meu nome está lá. Por isso o meu nome está no livro da vida. Porque Jesus pagou preço. Graça eu não merecia. Tem gente que pensa que graça é não fazer nada.
Não, graça é porque eu não merecia. O que eu merecia era o castigo. Eu fui rebelde. Fui péssimo. Não merecia perdão. Mas Deus me perdoou porque Ele é misericordioso. Por causa da sua graça. Quando Jesus falou, está consumado, Ele falou, o preço está pago. Ele não tinha pecado nenhum. Não foi apenas morrer numa cruz. Do lado de Jesus tinham 2 morrendo numa cruz. Você não é salvo porque você crê em alguém que morreu numa cruz. Milhares morriam numa cruz. Mas sobre Jesus caiu a ira de Deus. O peso do pecado. Ele se fez pecado por nós. A Bíblia diz. A maldição caiu sobre Ele. Jesus, Ele falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta falar, Senhor, Senhor, naquele dia, Jesus falou isto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, nós fizemos milagres. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, que vocês que praticam a iniquidade. Jesus é o único caminho para te levar para o céu. Não há outro. Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Maria não é o caminho, Santo não é o caminho, Maomé não é o caminho, Buda não é o caminho. Se você está indo por esses caminhos, eu lamento dizer que neste dia não vai ter defesa para você. Mas pastor, não vai ter uma segunda chance? Não, hoje é o dia da salvação. A Bíblia diz, hoje é a segunda chance que você tem. Enquanto você está vivo neste pequeno período aqui dentro do universo, você tem uma chance de se arrepender. Você tem uma chance de falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Você tem uma chance de falar, Senhor, eu quero seguir a Cristo e andar contigo. Depois da sua morte, acabou a chance, meu querido. Não tem mais chance. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disto vem o juízo. Uma única vez, depois disto vem o juízo. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disto vem o juízo. Não existe reencarnação, não existe uma segunda vida. Isto é uma mentira do diabo. Se você crê nisto, você está sendo enganado. Estão enganando você. O diabo está enganando você. E neste dia você vai acordar diante do trono e vai reconhecer que é tarde demais. Não tem mais jeito. Mas pastor, hoje está comum uma teologia do universalismo. Afinal de contas, Deus é amor. Deus, Ele é bom. No final da história todos serão salvos. Deus vai dar um jeito. No mesmo capítulo de João, capítulo 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus falou em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. No versículo 36 diz assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus falou isso. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Não existe universalismo. Deus, Ele é justo. Ele deu uma chance para você. Deu 20 chances para você. Te trouxe aqui hoje para você ouvir eu pregar a palavra de Deus. Você está indesculpável. Na verdade, sabe o que é? Esta segunda morte aqui é que todos vão ser aniquilados. Pum, pum.
explodiu todo mundo. Morreu todo mundo. Acabou. Apocalipse 20, do versículo 10, aí está escrito: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Serão atormentados de dia e de noite. Não há uma linguagem para entender isto. Jesus, ele viu, quando ele saiu de Jerusalém, ele viu o lixão que havia ali fora, no vale de Inom, onde 1000 anos antes, judeus mataram seus filhos a Moloque. Colocavam seus filhos nas mãos de ídolos, fervendo no ferro. E os seus filhos, os seus bebês eram sacrificados. E aquele lugar lá em Jerusalém, do lado de fora das muralhas da cidade, aquele lugar foi transformado num lixão. E ali se cercava fogo, e o fogo subia dia e noite. E Jesus falou para os seus discípulos ali naquele lugar, passando por aquele lugar: ali é onde o fogo jamais se apaga, é onde o verme não morre, é onde há ranger de dentes. Não há uma linguagem para falar sobre o tormento eterno. Não existe aniquilação, porque a Bíblia diz que vai ser pelos séculos dos séculos, dia e noite, pelos séculos dos séculos. Só séculos seria suficiente, mas é séculos dos séculos, pela eternidade. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos, milhões de anos, 10 trilhões de anos, 4 trilhões de anos, para sempre, não acaba, não acaba, não acaba, dia e noite. Esta vai ser a última vez que alguém que não conhece o Senhor, o ímpio, vai aparecer diante do Senhor, para nunca mais aparecer diante de Deus, por toda a eternidade. Mas pastor, Deus de amor não faz isto. Querido, você não deve estar lendo a Bíblia. Está ouvindo muita pregação de autoajuda. Você está ouvindo muita pregação de autoajuda. Você vai vencer? Ótimo, vamos vencer. Já venci, inclusive. Que Jesus é amor, não importa como você vê. Nós somos salvos pela graça, é verdade, somos salvos pela graça. Mas Paulo falou, o mesmo Paulo que falou que nós somos salvos pela graça, ele falou: lá não entrarão, lá não vão entrar nem os mentirosos, nem os ladrões, nem os adúlteros, nem os efeminados, não entrarão no reino de Deus. Jesus, ele falou aqui: nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tem gente barateando a graça, falando que você viva de qualquer maneira, faça o que você quer, basta você levantar a tua mãozinha e falar: eu aceito a Jesus. Jesus está ajoelhado pedindo para você aceitá-lo nesta noite. Aceita, aceita. É bom, Ele é bom, Ele ama você. Ele vai dar carro novo, casa nova para você, vai fazer feliz. Você pode viver de qualquer jeito. Pode sair daqui e fazer o que você quiser. Que Deus ama você, você é salvo pela graça. Isso é um falso evangelho. Vai ter gente surpresa neste dia aqui. Vai ter gente que vai ter pastores surpresos. Eu me lembro, estava dizendo, meu pai era católico. Nós somos de uma família italiana. Minha família, o meu avô, Ildebrando Rebustini, era italiano, descendência italiana. Os pais italianos que vieram para o Brasil. Ele casou com a Cristina Voletti Rebustini, que depois ficou Rebustini, Cristina Voletti, que era minha avó, que era filha de alemães. E o meu pai, quando era criança, ele fala que na casa lá ele ouvia vários idiomas, que ele não entendia nada, porque uns falavam italiano, outros falavam alemães, quando as famílias se reuniam, e outros falavam português. Enfim, mas ele foi criado como católico, apostólico romano, e ele falava assim: o meu pai era católico, o meu avô era católico, e eu vou morrer católico. Quero dizer para você que catolicismo não vai levar você para o céu. Se você é católico,
apenas, você vai para o inferno. Agora, você pode falar, bom, eu sou evangélico. Sou dentro da igreja. Saí do catolicismo. Você é evangélico? Ser evangélico vai levar você para o inferno. Jesus não falou, a igreja católica salva, a igreja evangélica salva. Ele não falou, a igreja católica é o caminho, a igreja evangélica é o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, na igreja que é o caminho. Tem gente se escondendo na igreja. Tem gente se escondendo na igreja, achando que a igreja vai levá-la para o céu. Tem gente se escondendo dentro de uma religião. Agora eu sou evangélico, agora eu danço para Jesus, sou gospel. Achando que isso vai levá-lo para o céu. E o meu pai achava que a religião ia levá-lo para o céu. Pastor, você acredita que tem católico que vai para o céu? Sim, eu acredito que tem católico que vai para o céu. Você acredita que tem padre que vai para o céu? Sim, eu acredito que tem padre que vai para o céu. Que sacrilégio. Eu e minha esposa, nós estávamos indo para Israel. 3 assentos. Minha esposa na janelinha, eu no meio, e sentou um padre do meu lado esquerdo. E com a batina, fazendo escala, nós faríamos escala em Roma, e Roma para Israel. Ele estava indo para Roma, uma reunião lá com o Papa. E eu vi, começamos a conversar. Aí eu falei que era pastor, falamos algumas coisas sobre Deus. E aí veio um outro padre, um senhorzinho cabelo branco, chegou ali do nosso lado, começou a conversar com ele. E ele falou, esse aqui é pastor. E nós começamos a conversar, e conversar com aquele homem, um senhor de cabelo branco. E começou a falar conosco. E eu falei para minha esposa assim, este é um homem de Deus. Que homem de Deus. Um padre, cabelinho branco. Nós conversamos assim, eu senti tanta comunhão com ele, como se fosse realmente como era meu irmão em Cristo, e ele é padre. No entanto, de vez em quando eu posso cruzar com algum pastor que eu bato o olho e falo, estou para lá, para aquele lado de lá, meu querido. Tem padre que vai para o céu? Sim. Tem pastor que vai para o inferno? Sim. Tem pastor que faz milagre e vai para o inferno? Sim. Tem pastor que cura os doentes e vão para o inferno? Sim. Tem pastor que ora paralítico, anda, vai para o inferno? Sim. Tem pastor que fala, Senhor, 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 vai para o inferno? Sim. Jesus falou isso. A chance que nós temos é agora. A última oportunidade é nesta vida. Essas pessoas foram lançadas no lago de fogo, porque os seus nomes não estavam escritos no livro da vida, para um tormento eterno. Mas a Bíblia começa a falar no capítulo 21, só para eu terminar, que também haverá uma alegria eterna. Porque aqueles irmãozinhos, que João pensava neles, estavam sendo mortos. Algumas mulheres viram seus maridos, os seus filhos sendo arrastados para fora das suas casas, serem queimados. E João fala, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então eu vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Este é o lugar que eu vou. Este é o lugar que eu quero que você vá.
Jesus não estava atrás de multidões, queridos, como eu falei a semana passada. Só multidões não significa que Jesus está ali. Jesus está atrás de gente rendida a Ele. Gente que se entrega a Cristo de verdade. Paulo, ele fala que o encontro com Jesus é como morte. Se já morremos com Cristo, Paulo fala, olha, você encontrar a Jesus é você morrer para você. Você morreu para você. Agora você passa a viver para Deus. É isto. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é entrar na igreja e sair do mesmo jeito. Não é levantar a mão e viver a vida do mesmo jeito. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, as coisas velhas morreram, ficaram para trás. Eu morri, quão cego eu andei e perdido, vaguei longe, longe do meu Salvador. Mas de repente eu encontrei a Cristo e a minha vida mudou radicalmente. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu sou um novo Edson. Aquele que me conhecia, aos poucos começa a notar que eu sou diferente. Eu tenho a vida de Deus em minha vida, eu não sou mais a mesma pessoa. Jesus entrou na minha vida e mudou radicalmente a minha vida. Hoje se ouve muito o evangelho social, meu querido. Hoje se ouve muito o evangelho social, que parece que o evangelho é dar comida para o pobre. Jesus não falou ide por todo mundo e dê comida para o pobre. Jesus falou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não adianta dar comida para o pobre e ele morrer de barriga cheia e ir para o inferno. Pobre sempre vai ter. A igreja deve socorrer o pobre, claro que deve socorrer o pobre, mas esta não é a missão da igreja nesta terra. A missão da igreja é pregar o evangelho e mostrar o caminho para o céu. Esse evangelho integral, falso evangelho que tem por aí, que não é o evangelho de Cristo. As pessoas leem muito livro e pouco Bíblia. Cheio de pastor que lê livro de tudo quanto é cor, mas lê pouco a Bíblia. Leia a Bíblia. Só para terminar, você pode falar, pastor, eu não acredito em nada disso. O problema é teu. Pastor, você está louco. Está delirando. Querido, eu quero dizer para você, eu estou livre do teu sangue. Minha consciência é limpa, eu durmo tranquilo, em paz. Não estou enganando ninguém para frequentar a igreja. Não estou pedindo, pelo amor de Deus, fica. Você pode zombar, falar, eu não acredito nisso, está escrito na Bíblia. Me diga um autor na história da humanidade que escreveu um livro como a Bíblia. Me diga. Qual é o maior escritor brasileiro? Paulo Coelho? Quem mais vende aí? Augusto Cury? Que é evangélico? Nenhum deles chega aos pés desse livro aqui que vende por 2000 anos, é o maior best-seller da história da humanidade, traduzido para centenas de línguas. Me diz aí que livro que muda a vida das pessoas, que livro que quando um drogado em cocaína, viciado, começa a ler, ele é liberto e deixa as drogas. Que livro que faz isso na vida das pessoas? Que livro que muda radicalmente a vida de um bandido e faz dele um santo, se não a Bíblia. Quiseram queimá-la em praças públicas. Voltaire disse, daqui a alguns anos, ninguém mais vai querer ler a Bíblia. Ele morreu e na sua casa foi construída uma sociedade bíblica para imprimir a Bíblia e distribuir pela França. Nenhum J1I, Jesus falou, vai passar desta palavra sem que tudo se cumpra. Se você não acredita, um dia você vai acreditar. Um dia não vai haver ateu nenhum. Um dia o ateu vai tremer e vai reconhecer. Porque eu não criei, mas já era tarde demais. Então,
nesta pequena vida que você tem aqui, correndo de cima para baixo, gastando o teu tempo, o teu dinheiro, achando que tudo se resume neste pedacinho aqui no universo. Isto é uma fumaça, isto acaba rapidamente. Como você viveu aqui? O que você fez? Você creu em Cristo? Você entregou tua vida a Jesus? Você confessou que Jesus era o teu Salvador e o teu Senhor? Que Jesus perdoou os teus pecados? É desta maneira só que nós vamos entrar no céu e o nosso nome vai estar escrito no livro da vida.